Procure uma igreja saudável para congregar. Você sente que ama a Deus, tem o coração voltado para Jesus Cristo, tem uma fé inabalável, mas não consegue mais se encaixar e nem compactuar com nenhum sistema religioso? E no Relatos da Internet de hoje nós vamos falar de um grupo de pessoas que cresce a cada ano. É o grupo dos desigrejados. Você se encaixa nele? Existem pessoas que continuam acreditando em Deus, em Jesus, na Bíblia, mas que por decepções, abusos espirituais, incoerências ou decepções dentro de sistemas religiosos se afastaram da igreja. Elas decidiram se afastar dos templos, mas não da sua fé. E para começar, nós vamos ouvir o relato da Nanda Cisa e ela fala da dor silenciosa que é a de alguém que se tornou um desigrejado. Mas antes, não esqueça, se você gosta desse tipo de assunto, curte esse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E vamos ouvir a Nanda porque vale a pena ouvir o relato dela. Porque quase ninguém fala da dor de você sair da congregação que você foi plantada. Eu vi as pessoas saindo das congregações e eu falava assim, gente, como é que pode? Depois de ter conhecido isso tudo, aqui é maravilhoso. Gente, eu falava desse jeito. Não há vida melhor do que vida aqui dentro. E realmente eu estava sendo muito sincera, porque eu amava estar lá, eu amava fazer parte daquilo tudo. Até que as verdades foram sendo descobertas. As pessoas vão se revelando. Quanto mais intimidade você tem, mais você começa a perceber como as pessoas agem, o interesse por trás daquilo, tudo que acontece. E você começa a amadurecer espiritualmente, sabe? E você enxerga já com outros olhos. Aí você fala, você questiona. Só que eles não querem ser questionados. Não querem. O superego deles é que domina. Então, quando você questiona, você é a rebelde. Eles sempre ficam botando você por escanteio. Você pode ser maravilhosa, mas vão te jogar por escanteio porque você questiona. Normalmente, quem é promovido lá dentro são aqueles que baixam a cabeça em silêncio. E isso dói muito. E chega um momento que você não aguenta mais e você sai. Foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu não conseguia mais estar lá dentro e ver aquilo tudo, sabe? Você vê a realidade, é como se tivesse caído totalmente as escamas do início e não dá. Por mais que você continue amando o lugar, as pessoas, mas você não consegue mais estar lá. E dói, gente, dói, porque você não imagina que vai chegar a esse ponto. Então, se você ama a congregação que você frequenta, não queira conhecer os bastidores, não. Fica só na plateia mesmo. Sem contar o tanto de julgamento que você tem que aguentar das pessoas que continuam lá depois que você sai. Há muitos anos atrás, eu frequentei uma igreja e eu participava de um grupo de jovens. E depois de um tempo eu saí, eu percebi o que realmente era aquele sistema. Só que tinham sim pessoas muito bacanas lá dentro. E eu lembro que um dia eu estava passando na rua e eu encontrei do outro lado da rua uma daquelas pessoas que fazia parte do mesmo grupo de jovens que eu e era uma pessoa muito legal. E aí eu tive a ideia de dar com a mão, de cumprimentar, eu fiquei feliz de vê-lo. Ele olhou para mim com uma cara, com um desdém, com uma arrogância e a partir dali eu tive a certeza que eu fiz a melhor escolha de ter saído daquele lugar. Se você ama a congregação que você vai, não queira fazer parte de nada grande lá dentro. Não queira ser líder, não queira ser diácono, não queira ser pastor, não queira ser nada. Só vai, aproveita o momento e depois você vai para casa. Porque quando você começa a conhecer as coisas, como funcionam na realidade, você se afasta. Por mais que você ame o lugar, você não consegue mais ficar, porque a verdade já lhe foi mostrada. E quando você sai,
É como se você tivesse sido eliminada, sabe, desses reality shows, porque você não faz mais parte do corpo, então não te chamam mais para nada, você é como se fosse uma verruga que tiram de você, sabe? Você fez parte do corpo, mas é algo indesejado. Aí faz assim, ó, e acabou. Mesmo porque quando você sai, você fala o porquê você saiu, algumas coisas que aconteceram e as pessoas normalmente lá de dentro que estão na parte de cima, devido ao superego delas dominarem a situação, elas não gostam de ouvir isso, não gostam. Mesmo porque a maioria das pessoas que estão nos patamares lá são as pessoas que baixam a cabeça para tudo, dizem amém e tá tudo ok. Mas você que fala a verdade, você que questiona, você que... Não, você é uma verruga que tem que ser eliminada. Aí quando você sai, simplesmente acabou. Então, não queira fazer parte de nada grande, não queira saber como funciona, nada disso. Só vai, pega a palavra, louva, dá boa noite, bom dia, boa tarde, ó. Sai fora. Senão, um momento, você vai querer sair dela. E isso é triste. Gente, fica a dica aí. Esse daqui é o Felipe Domingues, eu vou deixar o arroba de todos aqui na descrição e a fala dele é bem interessante também. Eu sou um desigrejado, não pertenço a nenhuma igreja, mas eu não prego que você saia da sua igreja e que você deixe de ter um pastor. A minha intenção aqui é ensinar que nós não devemos ser dependentes de instituições religiosas e nem de líderes. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que discordam dos meus vídeos dizendo que eu estou pregando um desigrejamento, e isso é uma grande mentira. Não tem nenhum vídeo meu dizendo que você deve sair da igreja, que você não pode ter um pastor. Pelo contrário. Se você faz parte de uma comunidade saudável, que você gosta, que você está se desenvolvendo, crescendo, eu recomendo que você continue aí e seja muito feliz aí. Só tem vídeo meu falando para sair da igreja se você estiver sendo vítima de abuso religioso, tiver uma liderança tóxica, manipuladora que está atrapalhando a sua vida. A questão é que você foi ensinado que você é obrigado a congregar dentro de um templo religioso. E você não é biblicamente. Você pode se dar o direito de se reunir com pessoas da mesma fé onde você quiser. Se esse vídeo fez sentido para você, é porque você já é um desperto. Essa daqui é a Suelen e pelo que eu vi, já tem mais de 10 anos que ela não frequenta uma igreja. Vamos ouvi-la. Eu sou uma ex-crente bitolada, fanática, que condenava tudo e demonizava todas as coisas. Hoje eu me libertei. Sou só uma cristã, alguém de Deus, mas que é livre, que pratica a lei da atração do jeito que a Bíblia fala. E eu só não gostava antes porque eu não sabia manifestar, né? E fazer o que a Bíblia manda, que é ter fé e ter uma vida abundante. Hoje eu parei com esse negócio de escutar o que pastor fala, se for para trazer prisão na minha vida, condenação, medo, e só escuto pastores que são realmente de Deus e pessoas que são mais de Deus do que muitos pastores por aí. E estudo a Bíblia e oro, tenho mais relacionamento com Deus do que eu tinha na época que eu era uma crente bitolada. E tenho muito mais realizações e conquistas e progresso na minha vida agora também. Porque antes eu condenava a mim mesma e aos outros e minha vida não andava. Era um fracasso só. O que realmente é ser um desigrejado? Será que é não ir mais à igreja? Ou será que é ir, mas não fazer parte do núcleo da igreja, não fazer parte do núcleo de membros da igreja? Ou será que é não servir mais à igreja? É bem complicado isso, porque as pessoas que ainda estão lá dentro do sistema, eles veem qualquer pessoa que não faz o que eles fazem como desigrejados. Eu, quando me converti, fiquei 7 anos praticamente dentro de uma mesma congregação. Os primeiros 4 anos foram incríveis, incríveis. E eu acredito, sim, que uma pessoa recém-convertida, ela precisa passar o tempo dentro da igreja, ela precisa de apoio até a sua raiz estar profunda, até a sua raiz estar forte. Mas aí, depois desses 4 anos, eu já fazendo parte lá de dentro e tudo mais, a gente começa a ver as coisas que acontecem. E não vem com essa de, você não deve olhar para pessoas, deve olhar para Jesus. Jesus, você olha você e ele dentro, você no secreto do seu quarto. Quando você vai para outros ambientes, você sim olha pessoas.
Aí você começa a ver as coisas que acontecem lá dentro. Você começa a ver o outro lado, sabe? O outro lado da lua. Tem um lado que brilha da lua e tem um lado obscuro. Então você começa a ver o lado obscuro. E esse lado obscuro não é legal. Não é legal, porque a realidade é muito diferente do que é pregado nos púlpitos. A pessoa, às vezes, ama a igreja, mas não cuida da sua família. Às vezes a pessoa está lá batendo nas costas do irmão, mas por trás está falando mal, há separação, enfim, é muita coisa, é muita coisa. A palavra começa a ser distorcida em cima do púlpito, há honrarias no púlpito para homens e não para Deus. Enfim, são coisas que, a partir do momento que sua raiz está profunda, você começa a estudar mais a palavra, as escamas vão caindo novamente, porque parece que quanto mais você está dentro do sistema, mais outras escamas vão nascendo sobre os seus olhos e você não consegue enxergar algumas coisas. Mas aí você se aprofunda na palavra, as outras escamas também vão caindo e você não consegue mais fazer parte daquele sistema religioso. Por que é um sistema religioso? Aí você começa assim, cara, eu amo aquilo de lá, eu cresci ali naquela palavra, mas eu não estou mais cabendo. Aí você deixa de frequentar. Aí você vai para outra. Aí você começa, como as escamas já caíram naquele outro momento, você começa a ver as coisas que aquelas outras pessoas que estão também em outras congregações não veem. Aí você vai para outra, começa a pular de igreja em igreja e nenhuma mais satisfaz, nenhuma mais ensina como você aprendia antes, nenhuma mais tem aquele brilho que tinha antes. Por quê? Porque quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você vê a verdade sobre a religião. Não é à toa que Jesus Cristo, ele só batia de frente com os religiosos. Só batia de frente com os religiosos. Aí cria-se uma camada dentro daquele grupo, onde as congregações disputam qual é melhor do que a outra. Enfim, gente, se eu continuar falando aqui, eu vou falar coisas que eu não devo e que pode magoar pessoas e eu posso me arrepender depois. Mas quem está ouvindo até aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Então, muitos hoje falam que eu sou desigrejada. Porém, eu continuo frequentando igrejas, não frequentando constantemente, mas indo. Porque eu gosto das pessoas de lá, eu gosto de estar em comunhão com os meus irmãos, gosto porque eu não sou perfeita, eu tenho falhas inimagináveis, tenho, que só Deus sabe. Então, eu mantendo essa distância, eu consigo amá-los mais. E eles também me amarem, porque também se ficarem muito perto de mim, é capaz deles não me amarem tanto, porque também vão ver os meus defeitos. Então, eu vou, visito igrejas, louvo lá da mesma forma que eu louvo em casa, mas está dentro do sistema hoje não dá mais para mim. Talvez lá na frente, não sei, mas hoje não estou conseguindo. Agora eu quero saber de você. Você acha isso certo? Você acha que é possível exercer a sua fé sem fazer parte exatamente de um sistema religioso? Você é um desigrejado? Você está passando por esse dilema? Você sente que já não se encaixa em mais nenhum sistema religioso? Eu vou adorar ler a sua experiência e ela pode ajudar também a outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou ou está passando. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e eu te vejo em breve no próximo vídeo.